E, bom, esse é um dos caminhos. Envelhecer é uma condição humana, natural, né? Com sorte as pessoas vão envelhecer. E acho que a medicina da pele, né? Da pele, ela tá aí para isso, para melhorar, né? Quais são os tratamentos mais importantes para manter? Colágeno, a gente sabe que o colágeno é importante, né? Mas quais são os tratamentos mais recorrentes hoje para manter essa a imagem, né? Mais jovem? Isso. Então, quando a gente fala em prevenção, né, em envelhecer bem, o que a gente mais fala realmente é estímulo de colágeno e toxina botulínica. A toxina botulínica, ao contrário do que se pensa, ela não é só realmente para evitar as rugas de expressão. Então, quem faz toxina botulínica com regularidade consegue manter, por exemplo, um olhar mais aberto. A gente observa numa face envelhecida o consumo dessa região da têmpora, né? Então, a gente vai observando alguns pontos ali que são importantes no processo de envelhecimento. Então, o paciente que faz com regularidade, ele consegue manter aquela abertura do olhar, né? Então, o paciente que não faz, ele vai tendo aquele olhar caidinho, aquela pálpebra caidinha. Então, ela vem aí como uma manutenção para manter esse olhar aberto. E o colágeno, né? Que a gente vai perdendo, inevitavelmente, fibras de colágeno e fibras de elastina. Então, o colágeno, eu costumo brincar que, por exemplo, eu tenho pacientes que estão comigo há 5 anos e quando a gente olha uma foto hoje, elas estão até mais jovens do que quando começaram. E de uma forma muito natural, porque o colágeno, ele simplesmente mantém o rosto ali no lugar. Então, ele evita com que a pele fique muito flácida e isso, a longo prazo, vai dando as linhas de expressão, o sulco, vai deixando o rosto com aquele aspecto derretido. Então, o colágeno sustenta o rosto ali na posição que a gente quer. É o que eu mais indico. Claro que tem pacientes que a gente vai precisar de preenchimento com ácido hialurônico, né? Hoje a gente observa um medo dos pacientes em relação ao ácido hialurônico por conta dos excessos que a gente vê, né? Então, tem pacientes e tem profissionais que fazem aquele excesso de preenchedor e isso causou um certo medo nos pacientes. Mas, ao contrário, a gente não tem que demonizar o ácido hialurônico. Ele é maravilhoso, desde que usado em pontos corretos, com um bom produto e na medida correta, né? Que ninguém perceba que foi realizado. O que é isso, o ácido? Ele serve para que ele incha? Isso? O ácido hialurônico, na maioria dos casos, ele é realmente para devolver volumes perdidos. Então, isso é muito importante, porque é para devolver o volume perdido, né? E não para aumentar. Claro que também tem a questão do embelezamento, da beautification que a gente fala. Por exemplo, tem paciente que tem o nariz um pouquinho caído. Colocar um pontozinho ali para dar uma sustentação, para dar um pontinho de beleza, um pontinho no queixo, um pontinho no lábio, também pode ser benéfico. Mas na maioria das vezes, o uso do ácido hialurônico é para realmente repor aquele volume que a gente foi perdendo. Então a olheira vai ficando, né, profunda, a região do malar vai ficando com aquele consumo, a gente vai tendo uma inversão do queixo pela reabsorção óssea, então a gente vai voltando no lugar. Então o objetivo é modificar menos com o processo de envelhecimento. Essas pintinhas que eu tenho aqui, né? Isso aqui é de sol, né? De sol. Isso sai? Sim. Com o tratamento a laser, hoje a gente consegue clarear 90% aí das manchas. Então, a melanose solar, eu tenho paciente que fala assim, não, mas eu não tô tomando sol, não tomei sol no último mês. E não é assim, né? É um dano que o sol causou no DNA da nossa célula da vida toda. Então, aquele sol que a gente tomou lá na adolescência foi causando essas modificações celulares e em algum momento ele vem ali em forma de manchinha de pele. Então, não necessariamente é aquele sol recente. E dá para tratar, né? Eu falo que o protetor solar tem que ser o nosso melhor amigo, porque é a prevenção de novas manchinhas, senão a gente seca gelo, a gente clareia, né? Mas mancha de novo. Usar protetor todos os dias. E dá para tratar, sim. Essas manchinhas, quando a gente deixa, elas trazem um aspecto de envelhecimento também, né? Então, dá para ir tratando aí, clareando. E o protetor não impede a absorção de vitamina D? Não. Na verdade, isso é um pouco polêmico, assim. Quando o paciente precisa, de fato, de muita vitamina D, tem uma recomendação de tomar um pouquinho de sol sem protetor. Mas nesses casos, geralmente, a gente prefere a suplementação via oral mesmo, né? E a gente, no cabelo, né? Porque tem bastante cabelo, tem risco de câncer de pele no couro cabeludo? Muito. Inclusive, essa é uma das áreas que mais aparece câncer de pele, né? O câncer de pele ele é o câncer mais incidente de todos os tipos de câncer. Então, uma região que às vezes as pessoas esquecem, né? Principalmente quem tem um pouquinho de cabelo, um pouco de calvície, acaba esquecendo de passar protetor naquela região. E aí, por conta da incidência solar ali, acaba tendo muito caso de câncer de pele em couro cabeludo. É o que tem mais, é o número 1 de câncer? É o número 1. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente.
E que pode ser evitado com uma consulta no dermatologista de quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por ano é interessante fazer uma revisão ali de todas as pintas, né? Para que se a gente diagnosticar no começo, o câncer de pele é super curável. Mas se for um câncer de pele que você deixa tardiamente, ele pode se tornar grave. Então é muito importante pelo menos uma vez por ano. Exatamente. Mas tem algum sinal de um câncer de pele que possa abreviar essa consulta? Sim. A gente fala que eu costumo indicar para os pacientes que toda pintinha nova, ela tem que ser avaliada pelo médico dermatologista, porque o melanoma, que é o câncer mais agressivo, ele simula uma pinta, né? Então tem alguns sinais que a gente pode ensinar para o paciente, que é o sinal do ABCDE, que a gente fala uma pinta, o A, né, que seria assimetria. Então uma pinta muito assimétrica é uma pinta um pouco mais suspeita. O B seria de borda, então aquela borda que é um pouco mais especulada, que não é tão lisinha. Também fala mais a favor de câncer. O C seria coloração. Então, uma pintinha que tem 2 ou 3 cores, ela também é um pouquinho mais perigosa. O D é o diâmetro, então uma pintinha maior também é mais arriscada. Então, esses sinais a gente tem que ficar de olho. E também aquela feridinha que não cicatriza, né, que tá ali já há um bom tempo, que coça, sangra, também tem que ser avaliada imediatamente.